Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou pastor de jovens aqui da nossa igreja e é um prazer estar aqui com você. E bom, gente, hoje eu estou com uma expectativa muito boa do que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Ontem estava com os meninos compartilhando o que a gente ia conversar hoje e eles assim, cara, não, muito bacana isso, Arthur, vai ser muito legal. E essa mensagem mexeu muito comigo também. E eu sou um cara meio chorão, né? Você sabe disso. No final da mensagem, estava terminando de escrever, começou aquela coisa das lágrimas correr, aquela coisa natural da vida. Sou um cara muito emotivo, sou um cara que me joga muito para isso. E eu quero tentar transmitir essa mensagem que tocou o meu coração e poder te ajudar a recalcular a sua rota, ajudar você a ajustar o seu caminho. Aqui, quem nunca usou o Waze da vida? Todo mundo aqui praticamente já usou o Waze para poder tentar descobrir o caminho. Por quê? Porque não sabe o caminho. Gente, eu já usei o Google no modo pedestre, porque eu não sei andar em Indaiatuba, para você ter uma ideia. Sabe, então a gente sempre usa algum tipo de apetrecho. Quem aqui já passou raiva com o Waze, ou com você mesmo, porque você errou a entrada e precisou dar uma volta gigantesca para poder pegar o retorno? Eu acho que todo mundo já passou por isso, sabe? E é muito irritante, é muito chato. Quem aqui já não entrou em desespero porque o Waze ou qualquer outro aplicativo de direção, de rota, te levou para um lugar que você não conhece, que você ficou totalmente perdido, o famoso GPS. O GPS já levou a minha família para uns lugares assim meio loucos da vida, aquelas bimbocas doidas que você fica com medo de ser assaltado. Mas, e quando a gente entra em desespero, porque a gente entrou em um lugar errado e o Waze está demorando para atualizar, já aconteceu isso com você? Eu fico em desespero, eu falo assim, meu Deus, eu não sei onde eu estou, ele não atualiza, aquela coisa toda. Mas todas essas ferramentas, seja GPS, seja aplicativos de rota, elas nos ajudam, têm a proposta de nos ajudar a não ficar perdidos, a saber aonde a gente vai chegar, a nos ajudar a chegar aonde nós tanto desejamos. E até em alguns momentos ela acalma o nosso coração, porque a gente não vai precisar sair por aí perguntando para as pessoas, como é que eu posso chegar lá? Porque eu sou um cara que tem vergonha, gente, parar o carro no meio da rua, parar um outro cidadão, cidadão, para onde que eu vou? Aí ele vai falar assim, você vai reto, vira à direita, daqui a pouco você vai andar 2 quadras, você vira à esquerda, você faz isso, faz aquilo. Chega lá, você virou a primeira rua, você fala assim, para onde que eu vou agora? Você fica meio perdido, você esqueceu. Sabe, é muito ruim isso. E eu gosto muito de andar e usar o Waze por conta disso, porque ele me ajuda, ou o Google, porque ele me ajuda. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu quero te ajudar a recalcular a rota da sua jornada. Eu quero ajudar você a pensar, a entender a fase de vida que você está vivendo. A entender a famosa, pessoal, crise dos 20 e poucos anos. A crise dos 20 e poucos anos. Ela chega para qualquer um. Ela chega para todos nós. Se você já viveu, ela já passou, amém. Ajude outros a passar por isso, mas se você está passando por isso, hoje Deus vai falar com você. Amém? Vamos lá, gente. Então, a crise dos 20 e poucos anos, o que é ela? O que é essa crise, Arthur? É um momento ou uma fase de indecisão da sua vida. Pois vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar tomar decisões muito importantes. Decisões que vão nortear ou vão direcionar o rumo do seu futuro. E essa fase ela é meia louca. Ela é muito louca. Porque ela pode começar dos seus 18 para frente, como pode também começar dos seus 25 para frente e até lá nos 29 anos de idade. É uma fase muito doida. Porque ela chega em algum momento nas nossas vidas. E eu vindo esses dias, pesquisando sobre isso, eu vi uma pesquisa de um dos jornais muito conhecido, o jornal Estado de Minas. Ele fez uma pesquisa entre jovens, e 57% das pessoas que foram entrevistadas acreditam que elas vão encontrar sentido na vida se elas acharem a carreira correta, a profissão correta. As outras 46 pessoas acreditam que vão encontrar a razão da sua vida se encontrarem um parceiro correto. Muito daquela pergunta que a gente já tem ouvido. Quais são as coisas mais importantes para o jovem hoje? Aonde ele quer ir e com quem ele quer ir. Perguntas que estão em nossa mente. E muitas pessoas pensam dessa forma. E aí acabam se perdendo, porque não tem resposta para tudo isso. Tem muita gente que está vivendo a vida e desde criancinha já está decidido no que quer.
Desde criança, eu sei o que eu quero. Mas tem muita gente que está ainda tentando descobrir o que quer. Na verdade, tem muita gente que está tentando se descobrir quem realmente é, a sua própria identidade. E eu concordo muito com o que o Dr. Alex Folk ele diz, que a crise de um quarto de vida, de 20 e poucos anos, pode ser um período de insegurança, dúvida, decepção em torno da sua carreira, relacionamentos e situação financeira. E essa é uma das coisas que a gente vê que paira muito sobre a nossa mente. A profissão, relacionamentos, a vida financeira. E por que a vida financeira, Arthur? Porque agora o dinheiro está saindo do nosso bolso. O boleto está chegando no nosso nome. Então a coisa começa a apertar. E a gente vai vivendo essa fase, essa mudança de vida e achando que, meu Deus do céu, parece que nunca vai acabar. E realmente, não vai acabar. Porque outras fases vão aparecer. Outros momentos vão aparecer. E por que a gente fica nessa preocupação toda? Porque a gente acredita, ou a gente cresce aprendendo, que o ser humano vai viver só apenas 3 fases de vida. Aquela que ele nasce, a fase da adolescência e depois a velhice. E poucas pessoas falam sobre os 20 anos em diante. Poucas pessoas falam como você tem que lidar com os seus 20 e pouco em diante. Mas, pessoal, a verdade é que a nossa realidade, a nossa vida, ela foi afetada pelo pecado. O nosso corpo, o nosso espírito, ele foi afetado pelo pecado. Isso trouxe consequências para a nossa vida. O nosso cognitivo, ele foi afetado pelo pecado. A nossa natureza é inclinada sempre para aquilo que é mal. Aquilo que tende a nos levar ao desespero. A gente gosta disso. Já percebeu no momento de sofrência? O que a gente faz no momento de sofrência? A gente coloca mais música de sofrência para a gente sofrer mais. No momento de sofrência, a gente lembra de outras coisas, de outros momentos tristes da vida, para se afundar ainda mais naquele momento de tristeza. A gente gosta disso. Sabe, a gente fica nessa coisa por quê? Por conta do pecado. E o pecado faz com que a gente tenha um senso de perda de direção, porque pecado é o quê? Errar o alvo. E eu estava estudando um pouco sobre isso. E é algo muito interessante, porque o pecado afeta o nosso cognitivo que está em formação. Como corpo, nós estamos mudando, nós estamos crescendo, nós estamos nos adaptando. Só que é muito importante que neste momento de vida, a gente venha alinhar, a recalcular a rota, ajustar a direção, dentro desse momento de formação do nosso corpo, dentro desse momento de formação da nossa vida, da mudança de estágio da nossa vida. Tem um professor meu que ele falou o seguinte uma vez. Ele falou assim: Arthur, muitas pessoas acham que o coração, o centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções, ele está aqui, né? Mas não, o verdadeiro coração está aqui. O coração é isso aqui. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão aqui, na nossa mente. E é interessante que eu fui estudar um pouco sobre o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é aquela parte aqui na frente do nosso cérebro, que ele é responsável pela tomada de decisão, pelo nosso comportamento e também pelo nosso controle emocional. Nossa, estou dando uma de neuro aqui agora, né? As estudantes de medicina agora estão todas ali, vendo se eu estou falando a coisa correta. Mas ele é responsável pela tomada de decisão, pelas estratégias que nós vamos ter. E é interessante que é esse espaço do nosso corpo que é diretamente alterado e é diretamente atingido quando a gente se embriaga, quando a gente bebe muito. É esse aspecto do nosso cérebro que faz com que a gente fique aquela coisa voada, perdido, sem noção do nosso comportamento. E o pecado afetou essa parte do nosso corpo. E aí então nós lidamos com isso. E o nosso corpo está em desenvolvimento. Por isso que o adolescente, por estar em formação, ele não tem ainda o seu cognitivo maduro. Por isso que ele às vezes age por impulso. Por isso que em muitos momentos ele age de forma irresponsável, porque o seu córtex pré-frontal, ele não está preparado, não está amadurecido. Muito porque o pecado também ainda está instaurado no seu coração. Está fazendo ele mover sempre para uma vida longe de Deus. Só que quando a gente chega aos 20 anos de idade, o nosso córtex, ele começa a amadurecer. A gente começa a ter mais sensatez em relação à vida. Porque agora a gente tem uma percepção de que a vida é um negócio sério.
que agora o negócio está apertando. Nosso córtex foi desenvolvendo e fazendo com que a gente agora enxergue a consequência. Se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. A gente vai adquirindo conhecimento. A gente vai crescendo. E além de lidar com tudo isso, a gente lida com outras fases. Muitas mudanças no nosso corpo. A gente lida com o fim da puberdade. A gente lida com o fim do crescimento. Eu tive que lidar com o fim do crescimento muito cedo, né? Porque eu não consegui crescer mais. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Mas a gente tem que lidar com mudanças do nosso equilíbrio hormonal. As mulheres precisam lidar com isso. Outras coisas que acontecem em mudanças em nossa vida é a desaceleração do nosso metabolismo. Gente, eu fiz um exame esses dias de... Como é que é? Biopedância, né? Fui fazer o exame. Há 2 anos atrás, eu fiz meu exame de biopedância, eu tinha a idade de 12 anos no meu metabolismo. Era um pré-adolescente. E aí, então, eu falava para a Mari o seguinte, eu falei assim, olha, eu posso comer o que eu quiser, porque eu sentado estou queimando. Pois bem, passaram-se tempos, 2 anos, eu fui refazer o meu exame de biopedância. E eu estou agora com 26 anos no meu metabolismo. Então eu não estou queimando tão rápido como era antes. E aí a barriguinha já está aparecendo, e eu nem casei. Sabe, ela já fica me cobrando, você tem que voltar para a academia, aquela coisa toda. Sabe, mas o nosso metabolismo acaba mudando. A distribuição da gordura no nosso corpo acaba mudando. Sabe, então, antes era aquela coisa distribuída, agora parece que vai para um lugar localizado. Vai para um canto específico do corpo. Sabe, então, quando a gente é jovem, aquela coisa toda está tranquilo, mas daqui a pouco uma coisa começa a aparecer, um outro bracinho começa a aparecer, e a gordura vai se distribuindo, porque o nosso corpo está em mudança. Nós estamos em mudança. E nós precisamos, então, entender essa mudança e encontrar equilíbrio. Tentar entender essa mudança e colocar essa mudança na direção certa. Porque se a gente não entende ou não se ajuda nesse processo, a gente vai desencadear uma coisa que é muito comum hoje no meio do jovem, a ansiedade. A preocupação excessiva. Aí um abismo vai chamando o outro. Um pecado vai chamando o outro. E coisas que a gente lida nessa fase. Vamos lá. Primeiro, uma das coisas que a gente lida nessa fase é a transição para a vida adulta. A água bateu no bumbum, gente. A água bateu no bumbum. Chegou o momento de crescer. Sabe, deixamos agora de viver com os nossos pais para agora assumirmos as nossas próprias responsabilidades. Então vem esse choque agora da vida adulta. E muitas pessoas não estão preparadas para a vida adulta. Por quê? Porque elas foram privadas em sua adolescência ou no processo de crescimento de serem independentes. Foram totalmente dependentes dos pais e de tantas outras coisas. E quando então vem uma situação difícil, o que a gente faz? Chora. A gente não aguenta. A gente não cria resiliência, a gente não cria casco. Sabe, a gente agora se entrega logo à preocupação. E a gente não teve a oportunidade, então, de crescer. Outras pessoas, elas entram em frustração porque elas fantasiam demais os 20 anos. Não, vou completar 18, vou tirar a carta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, vou ter tanto de grana, isso. Aí quando chega a realidade, não tem nem dinheiro para comprar um sapato. Sabe, aí descobre o famoso cartão de crédito e sai lá lascando tudo, né? Compra sapatos, tênis, isso, videogame e tal, e daqui a pouco a fatura chega. Aí o que você faz? Mãe, deu ruim, calculei errado. Sabe? E isso vai acontecendo, porque a gente não foi programado a lidar com as dificuldades da vida. A gente não foi preparado para lidar com isso. Outra coisa que a gente lida muito nessa fase é a pressão para casar. Nossa, pressão para casar. Essa é uma coisa que pega. Você começa a perceber que você entrou nessa fase quando o assunto casamento se torna mais forte. O casamento para cá e casamento para lá. E aí fica mais preocupante para as mulheres porque elas começam a ouvir sobre um tal de relógio biológico. Aí começa a crise. Não, porque o meu relógio biológico, e isso e aquilo, sabe? E, gente, é uma fase realmente que quem está solteiro sofre. Porque fica então a pressão para você encontrar o bom partido. E quem está namorando sofre. Porque todo mundo está acelerando ele para casar. Não é verdade? A gente passa
por isso. Agora, um dos grandes temores e um dos mais difíceis da fase da crise dos 20 anos é essa aqui, ó. Dúvida sobre carreira. Dúvida sobre profissão. Dúvida sobre o que eu quero ser da minha vida. Porque é nessa fase de vida que você vai ter que tomar uma decisão para longo prazo, que vai determinar como vai ser o seu futuro. E nós somos obrigados a decidir o rumo da nossa vida nesse exato momento de construção do nosso caráter, construção de quem nós somos, ou descobrimento da nossa identidade. E é uma tarefa muito difícil essa. Uma tarefa muito difícil. E que eu tenho visto que gera muita ansiedade e depressão em muitos jovens. Porque eles estão naquela, Arthur, eu não sei o que eu quero ser. Eu não sei o que eu quero fazer. Arthur, o que eu estou fazendo, eu não sinto que é isso que Deus me chamou para fazer. Eu não sinto prazer nisso, estou fazendo mais por uma obrigação. E realmente é muito difícil nessa fase, porque você tem que estabelecer ou tomar uma decisão de forma urgente, imediata, e se você não toma uma decisão urgente, imediata, nesse seu momento de vida, você é um fracassado. Você se sente um fracassado. Você se sente que você errou na vida. Só que nós estamos, lembre-se, construindo quem nós somos, entendendo quem nós somos. E, gente, essa é uma escolha muito difícil. Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, existem 8 áreas de conhecimento. 8 áreas. Quais são essas áreas? Ciências agrícolas, ciência agrícola, ciências agrárias, ciências biológicas, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, engenharia, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes. Dentro dessas 8 áreas de atuação, existem 128 cursos. Dentro desses 128 cursos, existem milhares de vertentes. Milhares. Que decisão difícil. Tem uns que falam assim, eu quero estudar medicina. A Mari, no caso. Quero estudar medicina. Mas o que você quer ser depois? De clínica? Cirúrgica? Você quer pediatria? Neurologia? Você quer GO? Você quer isso? Você quer aquilo? Aí dentro de GO tem uma outra vertente, tem uma outra... Aí tem, dentro de enfermagem tem outras vertentes, dentro da psicologia tem um universo de coisas. Sabe? Olha quantas áreas tem e que as pessoas nos pressionam para tomar uma decisão. Não é verdade? E eu fui estudar um pouco sobre essa fase de vida. E uma das pesquisas que eu fui olhando é que uma delas diz o seguinte, que 8 de cada 10 universitários não sabem o que querem fazer profissionalmente. 8 de cada 10 universitários. No Brasil, cerca de 56 dos estudantes que entram na faculdade acabam desistindo no meio do caminho. Ou trocam de curso, ou até mesmo voltam para o cursinho. Muitos alunos abandonaram a faculdade por conta da pandemia. E aí agora os setores do mercado de trabalho estão em falta de mão de obra. Um outro estudo do Global Student, ele diz o seguinte, que 7 a cada 10 universitários acreditam que a pandemia afetou e teve um impacto muito grande na sua vida mental, na sua saúde mental. E por conta disso, hoje, as faculdades elas estão criando planos para cuidar dos alunos em seus problemas emocionais, em seus problemas mentais, para tentar, então, fazer com que o aluno termine, pelo menos, a faculdade. Olha só, como que está difícil hoje a vida do jovem. Fora que ainda tem a influência da família. Aquela coisa de você precisa de uma profissão. Aí então vem a pressão de você precisa seguir a carreira da família. Se a família é de médico, então seja médico. Se a família é de dentista, então seja dentista. Se a família é de advogado, então seja um advogado. Então vem essa pressão familiar. Fora que vem aquela pressão da família de você precisa arrumar um emprego para ganhar dinheiro. Você precisa arrumar um emprego que te sustente. E aí então eles dão várias opções e você então continua sendo pressionado. E pressionado para tomar uma decisão. E aí vem o pior de tudo, né? A comparação. Ah, porque seu primo. Porque seu irmão. Ah, porque seu
tio, que tem a mesma idade que você. Ah, porque tal pessoa, porque a filha do fulano, isso, aquilo, a filha do fulano. Assim, poxa, que difícil, né, essa fase. Que difícil que é isso. Mas deixa eu dizer algo para você. Não acredite que escolher uma profissão, uma carreira é uma tarefa difícil ou impossível. Ela é possível sim. E pode acontecer de, ao longo do processo, você errar. Mas isso não significa que tudo está perdido. Significa que então você precisa ajustar a sua rota, ajustar o seu caminho. Às vezes nós erramos, gente, por falta de pesquisa. Pesquisar a profissão, pesquisar a área, conhecer outras pessoas, conhecer a si mesmo. Tem muitos jovens que falam assim, Arthur, eu cheguei com uma cartilha aqui de coisas que eu me interesso. Ok, você já pesquisou por elas? Sobre elas? Não. Eu falei assim, cara, então como você quer tomar uma decisão para a sua vida se você não conheceu o caminho, a jornada, ou conheceu alguém que possa te orientar a isso? Vá em busca de conhecimento, de conselhos. E hoje, pessoal, para você escolher uma profissão ideal, você precisa considerar algumas coisas. Primeira coisa que você precisa considerar, as áreas a qual você tem afinidade. Pesquise a área que você tem afinidade. Olhe para dentro de si e olhe, cara, o que eu tenho afinidade? Eu gosto de música, então deixa eu investir em música. Eu gosto de bordado, deixa eu investir em bordado. Cara, eu gosto de outras coisas. Não, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de... Comece a descobrir quem você é e aquilo que você gosta de fazer. Descubra habilidades que você já desenvolveu. Eu lembro, gente, que meu sonho era ser jogador de futebol. Eu vou compartilhar isso um pouco no final. Mas uma das coisas que eu gostava muito era aconselhar. Todo mundo na escola vinha pedir conselho. Na minha adolescência. Eu me arrependo muito dos conselhos que eu dei, né? Por aí afora. Porque eu não tinha maturidade nenhuma para isso. Mas era uma coisa que eu era apaixonado. Eu amava. E era uma coisa que eu falei assim, cara, eu vou me desenvolver. Eu vou conhecer mais sobre. Outra coisa que você deve considerar é a sua personalidade, o seu perfil. Aquilo que você gosta de fazer, se você lida ou não com pressão. Tem muita gente que não lida com pressão e está trabalhando com telemarketing. Gente, não tem cabimento. Sabe? Não tem cabimento. Outra coisa que você precisa considerar são as oportunidades na região onde você quer trabalhar, aonde você pretende trabalhar. Outra coisa que você deve observar é a possibilidade de crescimento dentro dessa área. Se você tem possibilidade de crescimento. Outro ponto para você e para te ajudar é se essa função, ou se essa profissão, ela é compatível com o seu plano de vida, com o seu projeto de vida. Tem coisas que vão se encaixar. Então eu sei que é uma fase muito difícil, mas não impossível de ser vivida. Mas uma outra coisa também que é muito difícil na nossa vida são os novos ciclos. Novos ciclos na nossa vida. Mudanças de forma radical. Porque agora você sai da escola e vai para a faculdade. Você sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho. Você então tem que fechar amizades e iniciar outras. Você tem que mudar a sua rotina, porque agora você podia acordar um pouco mais tarde, agora você tem que acordar cedo. Você vai ter que mudar a sua rotina, porque antes você tinha aquele tempo de devocional certinho, agora você tem que reajustar tudo para o seu momento de devocional. Você tem que fazer mudanças na sua vida. Mudanças na sua rotina. E muitas vezes, quando as pessoas se deparam com as mudanças, elas ficam desesperadas, porque não sabem por onde começar. Não sabe por onde começar, não sabe fazer uma lista de prioridade. Não sabe reajustar a agenda. A gente tende a ficar mais desesperado com a situação do que parar e planejar a situação. Não é verdade? É o que a gente faz muito. Mas nós estamos em uma decisão muito difícil para a vida. Uma decisão muito difícil. Porque nessa época da vida, nós podemos aproveitar a fase da vida ou crescer nessa fase da vida. Então nós temos duas opções. Curtir a vida ou crescer na vida. O que você escolhe? Diante dos 20 anos, do ano auge da minha vida, onde eu ganho uma certa independência, eu vou fazer uma decisão. Eu vou crescer ou eu vou curtir? Eu quero ir para a vida adulta ou quero continuar
sendo um bebezão. Só que com um tamanho um pouco maior. E é nessa hora que a gente vai ter que tomar uma decisão. Decidir se eu quero curtir ou construir carreira. É nessa hora ou nessa época que nós vamos buscar descobrir o que é importante para mim, ou eu vou me deixar levar pela vida avulsa, por aquilo que eu desejo, e só vou correr atrás disso depois de velho. É nessa hora que nós precisamos tomar uma decisão se eu quero viver solteiro e curtir dos benefícios da vida de solteiro, ou não. Eu quero viver a transição, me preparar para um relacionamento e viver algo sério. É nesse momento da vida que a gente vai ter que tomar uma decisão se eu crio responsabilidade com a vida financeira ou se eu vou viver do jeito que eu quiser. Ou vou sair da dependência dos meus pais. Porque é nesse momento agora que você vai se dar conta de que aquilo que você ganha não vai ser suficiente para você viver ou sobreviver. É nessa hora que a gente fica naquela, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Para manter o meu status, eu preciso de mais, e mais, e mais. É nessa hora que você se pergunta, poxa, como as pessoas conseguem viajar tanto e eu não consigo fazer nada? É nessa hora que a gente se pergunta, poxa, por que eles estão lá fazendo tal coisa, ela está comprando tal coisa, e ela recebe menos do que eu? A gente fica se perguntando essas coisas. É nessa hora que a gente tem que tomar uma decisão se eu estudo mais ou se eu entro na zona de conforto. Se eu fico do jeito que estou. Se eu faço outra faculdade ou se eu vou para uma profissão que eu não preciso de faculdade. E tem inúmeras profissões que você não precisa de faculdade. Tatuador. Você pode virar DJ, quem sabe, né? DJ Headlock, né? Quem sabe? Não entendeu a piadinha? Headlock, sabe? Horrível, né? Tá bom, vamos seguir em frente. Mas outras profissões, quem sabe virar um youtuber da vida. E você ganhar dinheiro com o YouTube, mas por favor, conteúdo que edifique. E tem tantas outras profissões como fotógrafo, vendedor, se você for bom de lábia. Sabe, se você for um bom técnico de desenvolvimento de sistemas, pintor, eletricista, motorista, sabe, você gosta bastante de dirigir e conversar, vai Uber. Mas você precisa tomar uma decisão. Tem muita gente que fica assim, Arthur, eu mudo de emprego ou continuo neste? Você vai ter que tomar uma decisão. Vou morar sozinho ou continuo com meus pais? Poxa, Arthur, estou com medo do mercado de trabalho porque eu vou ter que competir com meu amigo. Realmente, você vai ter que competir com seu amigo. São decisões para a vida. E aí então você vai se deparar, poxa, Arthur, eu vejo meus amigos se casando, eu vejo meus amigos tendo filho e eu estou sozinho até hoje. Por quê? Porque você está tomando uma decisão de ficar assim. Você agora se lembra, essa foi mais triste, gente. Esses dias eu me lembrei que meu pai com 30 anos de idade, já estava casado, com 2 filhos e vivendo super bem. Eu falei assim, nossa, eu estou com 30 anos e estou ainda caminhando na jornada, né? Mas Deus sabe de tudo. Mas é a hora que a gente parece que se compara. E a mãe parece que gosta de jogar na cara. Eu com a sua idade já estava fazendo isso, aquilo e tal. Assim, mãe, tempos mudaram. Mas são coisas que acontecem. E uma das coisas que acontece também, nesse período de 20 anos, é que o cabelo branco começa a aparecer. Gente, com meus 20 anos eu comecei a ter a primeira crise do meu primeiro cabelo branco. Hoje eu estou com 30, estou quase deixando ele por inteiro aqui. Brincadeira, amor. Eu vou pintar no dia do casamento. Mas começa a vir essas crises. E o que eu faço diante disso tudo, Arthur? Eu tenho que tomar uma decisão. Diante de uma geração que tem tudo, pessoal. Diante de uma geração que tem todas as coisas. Ainda assim, é uma geração que vive uma vida vazia. Uma geração que grita, desejando viver sem princípios, mas se perde no caminho e sofre das consequências das suas escolhas. Uma geração que quer viver uma vida sem lei, mas acaba morrendo aos poucos, porque decidiu curtir a vida. E recentemente eu vi um post, meio que anônimo no Twitter, e que me chamou muita atenção, que eu queria compartilhar com vocês. O texto diz o seguinte, a geração mais livre, empoderada, sem filhos, sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado
e a sua lei ultrapassada, sem compromisso com a família, amante do divórcio, com tudo na mão, com toda a tecnologia que o futuro nos havia prometido, com as drogas na esquina, com o sexo na esquina, é a geração mais depressiva, ansiosa e suicida. A pergunta é, cadê a felicidade de vocês? Vocês foram enganados. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém. E é esse o grito da nossa geração, não é verdade? Eu quero viver como se não houvesse amanhã. Eu quero me jogar na vida como se não houvesse amanhã, como se eu não fosse lidar com as consequências disso. Mas eu fui olhar para Provérbios. E Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão, um homem que viveu a vida e teve tudo o que você sonha em ter. Fez o que você deseja ter. Teve tudo na vida. E ele volta dizendo que o resumo da vida é temer a Deus e viver os seus mandamentos. E obedecer os seus mandamentos. E olha só o que Provérbios 6:23 diz. Diz o seguinte, pois o mandamento é lâmpada e a sua instrução é a luz. A correção da disciplina de Deus são caminhos que nos conduz à vida. Olha só o que ele continua, Provérbios 13:13. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldade. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. Provérbios 19:16. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem despreza os mandamentos morrerá. O que eu aprendo com isso? Quem segue os mandamentos de Deus jamais estará perdido. Na verdade, encontrará o sentido correto para viver. Encontrará o sentido correto para viver. Então, os mandamentos de Deus não tem como propósito nos prender. Os mandamentos de Deus, o princípio de Deus tem como propósito nos libertar e fazer com que a gente cresça, amadureça. Então, diante da crise dos 20 e poucos anos, eu quero dizer que você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Diante dessa crise toda, você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E por que você está dizendo isso, Arthur? Porque olha só o que Eclesiastes diz. Há um momento certo para tudo. Há um momento certo para tudo. A Bíblia vai dizer o seguinte, que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar ser buscado, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de se calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, mas também tempo de paz. E o que isso nos ensina? Que em tudo Deus está no controle. Tudo que está acontecendo na sua vida está nas mãos daquele que tem o controle da história. Tudo que está acontecendo na sua vida. Sabe, então olha só o que o texto diz, que no entanto, Deus fez tudo isso de forma apropriada para acontecer no tempo devido. Então tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está no controle. Deixa eu dizer algo para você, a caneta da sua história não está na sua mão. Não é você que está escrevendo a sua história. Quem já escreveu a sua história é Deus. Um Deus que é amoroso, um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente. E isso se completa, porque Ele sendo amor e sendo onisciente, Ele sabe o que é melhor para você. E te amando como Ele nos ama, Ele tem poder de fazer aquilo que é melhor para você acontecer. Então nessa crise, pessoal, nesse processo de vida, Deus está no controle. Deus está no controle. Só que qual que é o nosso grande problema? É porque o pecado afetou o nosso coração. E o que a gente faz? A gente se esquiva de Deus. A gente joga Deus para longe. Então, em cada segundo da sua vida, foi escrito, está registrado por Deus em seu coração. Na sua crise dos 20 e poucos anos, esse é o tempo de Deus para tratar o seu coração e fazer as coisas acontecerem no exato momento, no exato tempo. Deus ele não desperdiça os seus planos. Deus não fez você nascer como uma pessoa perdida na história. Não, Ele tem um bom plano para a sua vida. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos crer nisso.
E para trazer paz ao seu coração, eu quero mostrar um gráfico. As fases da nossa vida. Porque a gente chega com 18 anos e a gente acha que agora a gente tem uma carta de liberdade. A gente vai fazer tudo o que a gente quer. E aí a gente vai e faz. E daqui a pouco vem a consequência disso. E a gente acaba chorando, muitas vezes, por consequências de atitudes impensadas. Só que vai chegar a crise dos 20 anos, que é um momento de descoberta. Dos seus 20 aos 25 anos, você está se descobrindo. Você está descobrindo que existe um mundo que te chama a viver de forma responsável. Que as decisões da vida, elas são difíceis. Você está descobrindo que você vai ter que tomar decisões importantes para a sua vida. Você agora está se deparando com a realidade de um mundo que você precisa ter valores que norteiem o seu coração, não ideologias que norteiem o seu coração, mas uma teologia. E o que é isso? É um conhecimento de Deus que conduz você a enxergar a realidade da vida e aí então ser direcionado pela vontade dEle, pela direção dEle. Você então vai começar a descobrir que o mundo não é tão colorido assim, que as pessoas não são tão boas assim, que elas são difíceis, que as pessoas são más, que o mercado de trabalho é cruel, que o trabalho é cruel, que as pessoas ou o seu chefe às vezes é muito duro com você, e você não está preparado para isso. A gente às vezes não sabe diferenciar a questão pessoal do trabalho, e a gente se afeta facilmente. Sabe, a gente não está preparado para isso. E na vida real, não tem como correr para os braços da mamãe. Não tem como correr para casa, a gente tem que enfrentar. A gente tem que seguir em frente. E é então o momento que você está descobrindo o que você gosta e o que você não gosta. É o momento que você começa a encontrar a sua verdadeira identidade. Saber quem realmente você é. Se você aguenta ou não a pressão. É o momento que você começa a planejar a sua vida de forma consciente. É o momento que você começa a traçar metas para a sua vida de forma consciente. Porque quando a gente é adolescente e o professor de filosofia pede para a gente fazer um plano daqui a 15 anos, a gente não faz ideia do que vai ser em 15 anos. A gente fantaseia que a gente vai ter tudo. E quando chega a realidade, a gente não tem nada. A gente não começou a construir nada. É nesse momento que a gente começa então a pensar sobre relacionamentos. Com quem ou qual o perfil de pessoa que realmente é importante para que eu venha me relacionar e ter um casamento saudável. Mas com 18 anos, a gente, qualquer um que vem, ou qualquer uma que vem, que poxa, chamou minha atenção, eu vou lá e abraço. Eu vou lá e fico. Sabe? E a gente acaba se perdendo e lidando com as consequências disso. Mas depois que você passa por essa fase, vem então um processo de pré-consolidação. Dos seus 26 aos seus 29 anos. É um momento onde você começa a observar a realidade à sua volta e fala assim, eu não quero errar, então por isso eu não vou entrar nesse caminho, porque eu já entrei e eu não quero ir mais lá. Eu já passei por isso e eu não quero mais passar por isso. É um momento que você começa a amadurecer nas suas decisões, amadurecer nas suas escolhas, fortificar os seus princípios, estabelecer bem as suas metas. Aprende então qual que é o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E você desenvolve isso. E todo mundo acha que, poxa, Arthur, chegaram aos 29 anos, já estou cansado da vida. Aí que você se engana. Porque a sua vida vai começar de forma verdadeira a partir dos 30. Nossa, Arthur, agora você acabou com o meu plano de vida. Mas é a realidade. Sabe aonde você vai começar a consolidar tudo aquilo que você começou a plantar? É quando você vai começar a colher tudo aquilo que você começou a plantar. Eu vejo o pessoal de medicina, estuda 6 anos. Vocês colhem o fruto logo de cara. Vocês demoram 6 anos para colher o fruto. O pessoal de veterinária, colhe o fruto de forma imediata. Demora muito para colher o fruto. Demora muito. E a gente tem essa ideia de que, cara, não, eu vou plantar rápido para colher rápido. E a gente colhe coisas prematuras. Coisas que não ficam, não solidificam, não dão substância. E é isso que acontece na nossa vida. Se a gente não estabelecer bem esse processo, entender esse processo, quando a gente chegar lá nos 30 anos, a gente se frustra. A gente entra em desespero.
E é essa fase de consolidação que você vai trabalhar muito, que você vai ralar, porque agora você está firme nas escolhas que você quer ter, você está mais maduro para enfrentar o mundo aí afora, você está mais maduro como homem, você está mais maduro como mulher, em assumir o seu papel na sociedade. É uma fase onde profissionalmente você está bem decidido no que quer, e vai batalhar por isso. É uma fase que você vai estar mais maduro para lidar com conflito. Com conflitos. Mas Arthur, vai ter um momento que a gente vai descansar? Vai. Lá dos 70 para frente, 60 para frente. E ore para que você ganhe aposentadoria no final da vida. Porque o cenário que nós estamos já vai pensando na sua vida futura. Já vai investindo para a sua vida futura. Já vai planejando uma previdência privada para a sua vida futura. Mas o que acontece? Muitos jovens querem apenas curtir dos 18 aos 20, dos 20 aos 25, e o tempo vai passando, e a vida vai se arrastando, e a pessoa chega em um momento da vida que fala assim, ó, eu não tenho mais propósito de vida, eu perdi o foco da minha vida, e nós vemos uma geração doente por conta disso. Mas o nosso alvo é olhar para Cristo. Sabe, Jesus está voltando. Esse é o nosso alvo. Essa aqui é a sua jornada, pessoal. Basicamente a sua jornada. Onde Deus está trabalhando em você e quer alinhar a sua rota. Quer recalcular a sua rota. E em todo esse processo nós vemos Deus. Nós vemos Deus. Você crê que Deus te trouxe aqui? Você crê que tudo isso que está sendo falado faz sentido para você? Você crê que Deus quer te ensinar e te amadurecer? Você entende que quando dos seus 18 a 20 anos você já fez muita burrada? Por falta de orientação? Você entende que isso é uma graça de Deus em te possibilitar agora ter uma compreensão da realidade para que você possa ajustar a sua rota e até ajustar a rota de outros? Você entende que Deus, Ele tem um bom plano para a sua vida no fim da história? Você entende tudo isso? Então, se você entende tudo isso, você tem enxergado que Deus, Ele ama você. Ele cuida de você. Deus, Ele nunca te desamparou. Deus, Ele nunca parou de cuidar de você. Por mais que você ache que Ele parou de cuidar ou porque Ele está em silêncio, ou porque Ele está em silêncio. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Para que no momento certo, Ele venha a aparecer para você, mostrar a sua glória e dizer assim, ó, eu estou no controle de tudo. Às vezes a vida está sofrida. Está difícil. Poxa, Arthur, são tantas decisões. Mas eu quero te ajudar a como lidar com esse processo. Primeira coisa que você precisa compreender, que tudo tem seu tempo. Você está vivendo o processo de Deus para a sua vida. Lembre-se, a caneta da história não está nas suas mãos. A caneta da sua história está nas mãos daquele que criou o universo, daquele que nos criou, e Ele nos criou com perfeição. Então a nossa história, sendo escrita pelas mãos do Deus de toda a perfeição, é sim uma história boa, agradável e perfeita. Outra coisa, entenda, Deus está fazendo você amadurecer e não sofrer. Tem muito jovem que acha que tudo isso é muito difícil. E que, Arthur, parece que eu só estou sofrendo. Parece que não canso de sofrer. Eu não paro de chorar, Arthur. Eu não paro de pensar em suicídio. Eu não paro de pensar que a minha vida não tem sentido. Mas Deus está num processo de amadurecer quem você é e não fazer você sofrer. Porque Ele te ama demais para deixar você sofrendo. Ele te ama demais. O grande problema nosso é que a gente quer olhar para a situação de forma micro.
A gente olha para a situação de forma micro, quando Deus nos convida para olhar de forma macro. Para olhar que Ele está no controle de toda a história. Sabe qual que é o nosso grande problema? Já viu uma formiga? Formiguinha? Pequenininha. Ela está lá, caminhando. Ela sabe onde ela quer ir. Ela tem uma direção. Ela sabe o que ela está fazendo. Nós temos a capacidade de dificultar o caminho dela, não é verdade? A gente tem a dificuldade de colocar o pé e ela tem que dar a volta. Ou ela para e fica olhando para aquele grande pé e fala assim, meu Deus, isso é uma grande montanha. Para onde eu vou agora? O que eu faço? E ela fica diante dessas situações. Esses dias eu fiz isso com uma formiga. Eu brinquei de Deus. Fiquei dificultando o caminho dela, assim. Mas o interessante é que a formiga sabia para onde ela estava indo. E diante das dificuldades que foram aparecendo, ela foi sendo sábia em tomar uma decisão e continuar a rota. E eu fui dificultando o caminho. Coloquei água, olha que cruel. Coloquei água, aí daqui a pouco coloquei uma folha. Aí eu coloquei a folha, a miserável ainda carregou a folha. Mas o que é interessante, que ela foi se adaptando à situação. Porque ela tinha um destino. Ela sabia onde ela queria chegar. E não importa a dificuldade, ela queria chegar lá. Sabe, na nossa vida, Deus ele pode dificultar um pouco o caminho. Mas é para trazer em nós habilidades. Fazer com que nós venhamos a crescer e amadurecer diante de situações pequenas, para que lá nas situações grandes, a gente venha tirar de letra. A gente saiba como agir. Então Deus não está fazendo você sofrer, Ele está fazendo você amadurecer. Mas diante dessa situação nós precisamos de constância. Ser constantes. Ser constantes é não parar, é continuar, é perseverar, independente da dificuldade, independente da situação. Constantes no quê, Arthur? Constantes na obediência à palavra. Obediência à palavra de Deus, porque ela já foi revelada a nós, a vontade de Deus já foi revelada a nós, está escancarada a nós. Provérbios vai dizer que a sabedoria de Deus, ela grita, ela clama, para que nós venhamos a ouvir, ela está diante de nós, e nós que fechamos os nossos olhos, nós que fechamos os nossos ouvidos para não ouvi-la. Deus está gritando para nós qual é o caminho que Ele quer que nós venhamos a andar, a rota que nós devemos andar. Deus está dizendo para nós. E diante disso, nós precisamos confiar nele. E confiar, pessoal, não é esperar Deus fazer as coisas caírem do céu, ou confiar não é você ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Não, confiar significa você caminhar sem se desesperar, é caminhar olhando para o alto, diante de uma situação difícil ou da ansiedade, ore, busque a Deus, procure conselho, pessoas que vão te aconselhar e vão te direcionar a continuar firme e forte nessa jornada. Isso te ajuda a confiar, isso te ajuda a não temer os medos que virão por aí. E em tudo, façam tudo para a glória de Deus. O que você está fazendo hoje, faça para a glória de Deus. O que você estuda hoje, faça para a glória de Deus. O seu trabalho, faça para a glória de Deus. Por mais que você fale assim, Arthur, eu não gosto do meu trabalho, faça para a glória de Deus. Arthur, eu amo meu trabalho, faça para a glória de Deus. Arthur, está difícil porque eu não estou recebendo muito bem. Faça para a glória de Deus. E deixe os resultados na mão dEle. Faça tudo para a glória de Deus. E deixe os resultados na mão dEle. É isso que nós devemos fazer. Mas tem muito jovem que vai pensar assim, Arthur, eu quero uma vida de sucesso. E tem muitos jovens que vão pensar que sucesso é ser o número 1 do mundo. É ser o melhor do mundo, ser melhor que os outros. Sucesso não é isso. Sucesso não é o que você se torna no final da jornada, no final da sua história. Sucesso é ser fiel em todo o percurso. Isso sim
é uma carreira de sucesso. Isso sim é uma vida de sucesso. Você ser fiel a Deus em todo o processo. E aí então, sendo fiel a Ele, Ele vai ser fiel porque Ele continua sendo fiel até na nossa infidelidade. E quando Ele demonstra a sua fidelidade por nós, nós vivemos a boa, agradável e perfeita vontade dEle. A gente se surpreende com o amor dEle. A gente se surpreende com o que Ele é capaz de fazer. Mas tenha uma noção. Você não está nessa corrida buscando sucesso. O sucesso que as pessoas dizem por aí. A sua corrida é outra. A sua corrida é por uma pátria celestial. É por um outro lugar. A nossa corrida não é para ser o número 1 no mundo do agora. A nossa corrida é para receber uma coroa de glória quando ao céu chegarmos e Jesus olhar para nós, abrir as portas do céu e dizer assim, ó, vinde, benditos de meu Pai, venham para o gozo do seu Senhor. Bem-aventurados são vocês que resistiram e creram. Bem-aventurados são vocês que foram perseguidos, sofreram muitas dores, mas permaneceram firmes. Venham agora para o regozijo do seu Senhor. Venham agora viver a vida plena que eu tenho para vocês. O nosso grande problema é que a gente acha que a nossa verdadeira vida está no aqui e agora. E quando vem a crise, a gente se desespera. Mas a gente precisa agora recalcular a rota e entender que o nosso destino não é ter sucesso aqui. O nosso destino é reencontrar com o nosso Senhor, que tem nos guiado em todo o processo. E sendo fiel a Ele, com certeza, você vai passar por essa crise, entendendo que Deus está no controle e que tudo isso fez você se parecer mais com Ele. E aí então a sua luz, Cristo Jesus, vai ser irradiado, vai ser transmitido. As pessoas que estiverem perto de você vão ser tocadas, porque você é uma imagem real de quem Jesus é. E você entendendo isso, Deus te dá direção em todo o percurso, em toda a jornada. Então, para refletir e praticar, a crise dos 20 e poucos anos não é um tempo de ficar perdido, mas um momento de recalcular a rota para Deus. Segundo lugar, tudo que está acontecendo em nossas vidas está nas mãos de quem tem o controle de toda a história. E terceiro, quem segue os mandamentos de Deus cresce e encontra sentido correto para a vida. Pessoal, se você conhece um pouco da Bíblia, você vai ver a história do jovem rico. O jovem rico, ele desejou a eternidade. Ele desejou a eternidade. Ele diz, o que eu posso fazer para ganhar o céu? O que eu posso fazer para estar no céu? E Jesus vira para ele e fala assim, ó, dá tudo que tem e me segue. E ele não conseguiu fazer isso. O jovem rico, ele desejou a eternidade, mas ele não desejou caminhar com o eterno. O jovem rico desejou a eternidade, mas ele não desejou caminhar com o eterno. Em muitos momentos, eu ouvi uma história esses dias, antes de falar sobre isso. Eu vi a história um dia de um jovem que estava procurando um futuro melhor. Ele nasceu na pobreza, tinha uma vida simples. Por 2 anos, ele trabalhou muito, ganhou dinheiro, se esforçou. Ele queria uma vida melhor. E para ele ter uma vida melhor, ele precisava ir para o outro lado do continente. Ele precisava fazer uma viagem. Naquela época, o único meio de locomoção de uma distância dessa era o navio. E o valor do navio era muito caro.
E aí então ele batalhou por 2 anos, juntou dinheiro e comprou a passagem daquele navio. Só que ele chegou no navio e falou assim, é uma viagem de 7 dias. Eu vou passar fome, eu não tenho muito dinheiro. E o que ele fez? Ele levou na padaria e vou comprar bolacha de água e sal. E ele comprou bolacha de água e sal. E aí então ele foi para o navio e entrou na cabine. E ficou lá na cabine por muito tempo. E só se alimentando de água, de bolacha de água e sal. E todo dia alguém chegava, as pessoas ali, os comissários, chegavam batendo na porta, dizendo, olha, o almoço, o jantar, o lanche da tarde está servido. Só que na compreensão dele era, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu só paguei a passagem. Até que teve um dia que as pessoas acharam estranho. Por que esse jovem não está vindo comer? O que está acontecendo? Porque ele não saía do quarto. E aí então foram lá bater naquela porta. E bateram e ele não respondia. Até que arrombaram a porta. E viram aquele jovem jogado. Porque ele não tinha se alimentado direito. Durante 7 dias ele só comeu bolacha de água e sal. E era muito pouco para manter a alimentação dele. Ele vomitou porque era a primeira vez que ele estava no navio e sofreu muito. E ali então as pessoas abraçaram ele e ele ficou pensando, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E as pessoas ali viram que ele estava desnutrido. E aí então um dos comissários virou para ele e falou assim, por que você não foi se alimentar? Por que você não foi comer? Nós batemos na sua porta. Ele falou assim, porque eu achei que tinha que pagar. E aí então um dos comissários virou para ele e falou assim, você não tem que pagar nada, porque o preço da passagem que você pagou faz com que tudo esteja incluso. Tudo esteja incluso, toda a alimentação está inclusa. Você não precisava passar por isso. E qual que é a moral dessa história? A moral dessa história é que eu vejo hoje muitos jovens presos dentro de um apartamento, achando que vão encontrar a solução em si, tentando buscar o próprio alimento para tentar se manter na vida, quando Jesus já pagou o preço na cruz para te libertar. E a salvação, ela não vem só apenas para perdoar o seu pecado, mas ela vem além disso, e muito mais do que isso, é para te dar certeza de que Ele está com você todos os dias, de que Ele se sustenta todos os dias, que Ele te dá razão para viver, que Ele te dá o ar para respirar, que Ele te ama demais para deixar você caminhar sozinho, que nas suas lutas Ele está com você, e vai pegar na sua mão, e vai cuidar de você, e vai levar você até o fim da jornada. A salvação nos dá certeza disso, de que em todo o processo nosso Deus está. Em todo o processo nosso Deus está. Mas qual que é o nosso problema? Porque nós somos como bebês. E o que acontece com o bebê? Por que o bebê chora tanto? Porque tudo para o bebê é novo. Tudo. Ele sente fome, ele chora. Ele caiu, ele chora. Ele sentiu a cólica, ele chora. Ele sentiu o dentinho, ele chora. São as dificuldades da vida dele. E quando acontece algo novo na nossa vida, o que a gente faz? A gente chora. A gente entra em desespero. Só que uma das coisas mais belas dentro de um relacionamento familiar é que quando o bebê chora, o pai aparece. A mãe aparece. E sabe exatamente o que aquele bebê está precisando. No nosso momento de dificuldade, quando a gente clamar, o nosso Pai aparece e sabe exatamente o que nós precisamos. Mas o grande problema é que a gente deixa de clamar, porque o que nós vivemos com Deus é uma entrega parcial, não integral. Quando você entregar a sua vida por completo para Deus, dizendo, Deus, Tu é tudo que eu tenho, Tu é tudo que eu preciso. Eu entendo que a cruz, ela me salva, mas ela traz benefícios que transformam a minha vida. Você vai experimentar um relacionamento com Ele, que é muito maior do que você pode imaginar ou pensar. Então nós deixamos de experimentar as maravilhas da vida com Deus, porque nós queremos ser autossuficientes. Nós queremos viver o engano do nosso próprio coração. Mas lembre-se,
Ele já deu tudo que nós precisamos viver. Ele já nos deu tudo para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida cheia de alegria, uma vida que mesmo em crise nós temos consolo. Porque a Bíblia vai nos dizer que Ele não prometeu o fim da crise. Deus nunca prometeu o fim da crise, mas Ele prometeu estar conosco durante toda a crise. Ele prometeu estar conosco mesmo no vale da sombra da morte. Feche seus olhos. Eu quero te convidar a refletir agora. A pensar se você está vivendo realmente essa crise. Se tudo isso faz sentido para você. Ou se você já passou por ela. Ou se você ainda está passando por ela. A pergunta é: em seu coração, há uma entrega total a Deus ou uma entrega parcial a Deus? No seu coração, você tem buscado o isolamento? Ou você tem buscado a presença constante de Deus? Eu quero te convidar a fazer uma oração aí no seu lugar, dizendo que Deus, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Deus, traz de volta ao meu coração a alegria da salvação, com esse pacote completo que me preenche de satisfação, que acaba com a minha escassez de buscar no pecado coisas para me satisfazer. Deus, me ajuda a lidar com essa crise, me ajuda a lidar com essas dificuldades. Deus, me faz entender que eu não estou só, eu estou amparado por Ti. Nessa sua oração, eu quero te convidar a você se desafiar a tudo a Ele entregar. A tudo a Ele entregar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecer, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela vida de cada jovem aqui. Obrigado porque se o Senhor os trouxe aqui, é porque algo da Tua parte o Senhor tinha para falar a esses corações. O Senhor tinha a moldar esses corações. O Senhor tinha a preparar esses corações para algo muito maior do que eles imaginam. O meu pedido, Deus, é que o Teu Espírito Santo agora venha operar no coração de cada um desses jovens e levá-los a entender a necessidade de estar de joelhos diante do Senhor, estar prostrados diante do Senhor. E diante do Senhor todas as coisas fazem sentido, porque na Tua cruz nós encontramos resposta para tudo aquilo que necessitamos. Então nós te pedimos, ó Deus, que esteja conosco, nos mova a Te amar mais e mais. Nos mova, Deus, a Te obedecer diante de circunstâncias que o nosso pecado parece que quer tomar o nosso coração. Mas a Tua palavra diz que não há tentação que não seja comum a homens, mas que o Senhor é todo poderoso para nos dar escape e nos fazer se livrar da tentação e vencer o pecado. E nos faz vencer o pecado, Pai, se relembrando que o pecado foi o motivo que matou o meu melhor amigo, Cristo Jesus, porque lá na cruz Ele foi entregue por conta do pecado para me salvar, para me libertar. E eu não tenho compreensão da dor que Ele viveu, ou da dor que Ele sentiu, mas eu entendo o grande amor que Ele demonstra por mim todos os dias que eu tenho a capacidade de recomeçar. Pois o Senhor me dá esperança de recomeço, pois a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Então, Deus, aqui juntos, nós queremos o nosso coração Te entregar, a crise Te entregar, os nossos questionamentos a Te entregar, pois nós entendemos que em todo o processo o Senhor está.